Então, esse caso de agora é de uma moça jovem, 20 e poucos anos, que me procurou encaminhada da infectologia, né, da infectologista. E a história dessa paciente é interessante, porque essa paciente eu vi ela junto com alguns alunos, e eu falei, gente, a história da doença dessa paciente é exatamente como está em livro, né? Ela tinha umas lesões ulceradas de repetição na vagina, né, dolorosas. Então ela passou pelos ginecologistas, foi investigada, doenças infecciosas, né, herpes, entre outras DSTs. E ninguém chegava ao diagnóstico dessa paciente, até que alguém um dia mandou ela para infectologia. Infectologia tratou ela como um outro tipo de infecção, sem ser herpes, e viu que também não estava respondendo e que não era, e aí a infectologista lembrou de uma doença, porque é um diagnóstico diferencial, né, dessas lesões em região genital infecciosa, de um diagnóstico diferencial de uma doença reumatológica chamada doença de BC, né, ou vasculite de BC, ou síndrome de BC, que é uma vasculite de vasos variáveis, que tem exatamente essa característica de fazer lesões ulceradas, dolorosas, extremamente dolorosas, em região genital e ou oral, tá? E essa paciente, coitada, ela estava uns 2 anos nessa luta, paciente jovem, vocês podem imaginar o que estava atrapalhando a qualidade de vida dela, e ela não sabia o que era, né? De forma que quando os meninos contaram a história para mim, eu já falei de cara, isso é doença de BC, isso é doença de BC. A paciente começou a chorar na cadeira, porque a infecto já tinha falado para ela que poderia ser, e ela ficou segura, porque ela não estava aguentando mais, não sabia o que ela tinha. Ela já tinha dado uma pesquisada e ela ficou aliviada, né? E é uma doença, apesar de ser reumatológica, não ter cura, que tratando direitinho o paciente vive bem e para de ter esses incômodos, né? E pode ter até complicações mais sérias se não tratar. Então ela ficou super satisfeita, está tratando, é uma paciente que vai ter bons resultados, mas o caso dela veio muito a calhar, assim, porque é um caso que eu falei, brinquei com os meninos, esse é de livro, né? Porque caso de livro é raro, por isso que a gente fala, esse é de livro, né? Mas esse parece que ela tinha lido o livro, a doença, antes de chegar lá para nós. De forma que quando os meninos terminaram de me passar o caso, eu já dei o diagnóstico, né? Tanto que ela relatava bem a história de acordo com a evolução, mesmo natural, da doença.